Senhoras e senhores deputados, então, mais uma audição no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em tanques. Hoje, e por hora, ouvimos a Associação Nacional de Sargentos, pela voz do seu Presidente, o Sr. Sargento Mário Ramos, a quem quero cumprimentar e agradecer a disponibilidade. Tive a oportunidade de referir, diferentemente do que vem sucedendo, as audições de hoje, é já a segunda, suceder-se ainda uma terceira, esse é um figurino diferente do que tem vindo a ser feito. Já inteirei, portanto, uma ronda de 5 minutos, após a qual o Sr. Sargento Mário Ramos teria a amabilidade de responder às perguntas que forem colocadas pelos senhores e pelas senhoras deputados. Nos termos acordados, esta audição iniciar-se-á pela inquirição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem também cumprimento, 5 minutos e, portanto, Sr. Deputado, a palavra é sua. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar o Sr. Sargento Mário Ramos, Presidente da Associação Nacional de Sargentos. É um prazer tê-lo aqui nesta comissão. Senhor Presidente da Associação Nacional de Sargentos, na altura dos acontecimentos de Tancos, o Sr. Sargento apontou o dedo às opções políticas dos sucessivos governos e disse mais ou menos que isto teria acontecido, esses acontecimentos, porque as Forças Armadas estavam praticamente exauridas de meios materiais humanos e que tinha começado em 2005, portanto no governo de José Sócrates, que se aprofundou durante o governo PSD-CDS, mas que o atual governo não saía ileso. E lamentou que o Primeiro-Ministro atual ainda não tivesse reposto o que foi cortado às Forças Armadas. Gostaria que especificasse um pouco melhor estas afirmações que fez na devida altura. Outras questões. Se antes dos acontecimentos de Tancos teve conhecimento da degradação em que se encontravam os paióis, sistemas de vigilância, sensores, desmatação que não estava feita, etc, etc. Por outro lado, por que razão não foram tomadas medidas pela hierarquia militar e pelos responsáveis políticos, e até pela tutela política, considerando que os paióis nacionais de Tancos representavam uma elevada sensibilidade militar? Será que foi por falta de recursos humanos, financeiros, desleixo, incúria? Por exemplo, o Sr. General Rovisto Duarte, logo na altura, e também ontem aqui confirmou, tinha dito que se deveu ao desleixo, falta de supervisão e que as responsabilidades só podiam ser assacadas ao comando. Se concorda com estas afirmações? Por outro lado, Sr. Sargento, nós tivemos conhecimento e contactamos, portanto, diversos relatórios, tivemos acesso a vários relatórios deste postos de comando, dos comandantes, normas, ofícios das forças terrestres, etc., onde se apontavam as várias deficiências e lacunas aos paióis nacionais de Tancos. De facto, elas lá estão, é reportado, mas nunca ninguém fez nada. Não acha isso estranho, que ninguém tenha ligado à situação que estava feito, o diagnóstico estava feito, estava lá presente durante vários anos, desde 2012, 13, 14, 15, 16, inclusivamente. Portanto, isso está lá nos relatórios, mas, curiosamente, nada foi feito. Por que razão, na sua opinião, isto teria acontecido? Por outro lado, se considera normal haver um período, um espaço temporal de 20 horas entre duas rondas, como tivemos acesso e ouvimos aqui, que isso teria acontecido nos paióis nacionais de Tancos. Por outro lado, na sua opinião, se concordou com a exoneração dos 5 comandantes militares levadas a cabo pelo anterior chefe de Estado-Maior do Exército, o Sr. General Rovisto Duarte. E também sobre as demissões dos Srs. Tenentes-Generais, portanto, Comandante das Forças Terrestres e Comandante do Pessoal do Exército, se achou legítimas essas demissões ou se, enfim, não deviam ter existido. Outra questão, se teve conhecimento de descontentamento, isto é, manifestações de apoio, por exemplo,
quando aconteceu as exonerações dos comandantes, depois as demissões, no seio do Exército, no seio das Forças Armadas, se houve manifestações de apoio que lhes chegaram, ou de descontentamento. Também se teve conhecimento de um movimento que não chegou a ir para a frente, que foi desmarcado, sob a entrega simbólica das espadas, se teve conhecimento desse movimento e se a sua associação alguma vez chegou, enfim, a emitir opinião sobre esse acontecimento. E o que é que considera a sua opinião sobre esse mesmo movimento? E se o descontentamento que existia relativamente a Tancos se devia também a outros eventos, outros acontecimentos. Por exemplo, ouvimos aqui falar sobre os comandos, o colégio militar, a retirada do contingente no Kosovo, se havia um conjunto de acontecimentos ou se foi devido apenas ao acontecimento de Tancos. E, por outro lado, se acha que teria havido encenação, e a última pergunta, e por aqui me fico, no caso do reaparecimento das armas na chamusca. Era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faça favor, Sr. Deputado, nos mesmos termos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Sargento Mário Ramos, agradecer-lhe a sua presença na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Sargentos e queria apenas levantar-lhe 2 ou 3 questões. Desde logo gostaria de ouvir sobre a questão de como é que entendeu a Associação Nacional de Sargentos a gravidade relativa ao furto dos paióis nacionais de Tancos. Qual foi a apreciação dessa gravidade que a Associação Nacional de Sargentos tem? Perguntava-lhe também se considera adequado que a assunção de responsabilidades tenha sido apurada e aplicada a um universo de um cabo, um soldado, um sargento e um oficial, tendo ficado fora da assunção dessa responsabilidade o comandante do regimento. Por outro lado, também gostaria de lhe pedir algum esclarecimento relativamente a umas afirmações que o Sr. Sargento Mário Ramos fez na sequência da admissão do ex-chefe de Estado-Maior do Exército, o General Rovisco Duarte, em que dizia, e cito, que o caso de Tancos é seguramente um caso isolado. Mas ressalvava também que a questão, e volto a citá-lo, não pode ficar por aqui com as demissões dos últimos dias. Eu pedia se o Sr. Sargento Mário Ramos poderia esclarecer com maior detalhe esta sua declaração relativamente a este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Filipe, nos mesmos termos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos, Mário Ramos, queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. Eu colocaria a questão em aberto, ou seja, sendo que somos nós, enfim, os deputados que iniciam, que questionam o depoente acerca do objeto do inquérito, eu punha a questão em aberto, ou seja, é uma evidência que não é sacável às associações de militares, designadamente à Associação Nacional de Sargentos, que está aqui a ser ouvida, a responsabilidade pelo furto de material militar em Tancos, nem tampouco pelas condições que terão propiciado essa possibilidade. No entanto, a Associação, enquanto Associação representativa de militares, e é por isso que foi chamada a depor nesta comissão, poderá ter uma apreciação acerca do ocorrido e do que é que a tornou possível. E para além disso, que medidas poderiam ou deveriam ter sido tomadas antes e depois, antes para evitar que o que aconteceu tivesse acontecido e depois disso para evitar que situações como esta se repitam. E, portanto, certamente que a Associação terá essa apreciação e aquilo que a minha questão é convidá-lo a poder transmitir-nos aqui a reflexão que a Associação Nacional de Sargentos tem acerca do que ocorreu, acerca de todas as circunstâncias que rodearam este acontecimento que, de facto, foi muito lesivo da imagem das Forças Armadas Portuguesas perante a opinião pública. E, portanto, eu deixaria esta questão em aberto para que o Sr. Sargento Mário Ramos nos pudesse transmitir a opinião que tem acerca, no fundo, da questão que constitui o objeto desta comissão de inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Segue-se agora o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Matos Rosa. Faça você, Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do PSD e na sua pessoa também, do Sr. Presidente da Associação Nacional dos Sargentos, Sargento Mário Ramos, todos os homens e mulheres que prestam o serviço como sargentos nos vários ramos das Forças Armadas. Para nós temos uma grande estima, consideração e também reconhecimento do trabalho que têm feito e daquilo que têm prestigiado as Forças Armadas e também Portugal nos vários teatros onde estão presentes. Ia-lhe fazer aqui, deixar-lhe aqui várias questões e a primeira era se a Associação tinha conhecimento do estado dos paióis nacionais de Tancos. Alguma vez a Associação também teve conhecimento de alguma queixa, que foi apresentada por algum militar, alguma questão sobre o estado destes paióis ao longo destes tempos, ou sobre as condições em que os militares também e os próprios sargentos também exerciam ali as missões de segurança nestes paióis e noutros, mas focados agora nos paióis nacionais de Tancos? E pedir-lhe também um comentário como avalia a Associação o ocorrido também em Tancos e de que modo é que este episódio afetou o Exército e também os próprios sargentos do Exército. E em que a opinião da Associação e também do Sr. Presidente, do Sr. Sargento Mário Ramos, o que acha que terá levado à ocorrência deste furto? Deste furto. E mudava aqui um pouco e perguntava também se a Associação acha que os coronéis comandantes das unidades deviam ter sido exonerados e de forma temporária, até porque foi aqui reconhecido que lhes foi dito logo que isto é temporário, isto é só uma forma no fundo, de resolver aqui um problema mediático. Seriam mesmo eles, acha, na opinião da Associação, um entrave às investigações? Acha normal que tenham sido apenas instaurados processos disciplinares a um sargento e um cabo? Não acha que as FIAs ficaram de fora de qualquer responsabilidade? Ou acha? Não teriam de ser elas também a responder pelo que aconteceu em Tancos, ou mais elas que os próprios sargentos, cabos e soldados? Há aqui uma questão que lhe queria perguntar, porque é normal, a Associação acompanhou o sargento no processo disciplinar, deu-lhe apoio, gostava também de saber aquilo que se passou e também se acreditam que pode ter havido aqui pressões políticas ou não sobre a chefia militar para serem apresentados rapidamente resultados. E por isso houve estes processos disciplinares, estas exonerações temporárias, toda esta forma de má prática em relação a todo este processo do roubo de Tancos. E se também se concorda, no fundo, isto está implícito na questão que lhe coloquei, que esta gestão política pós-assalto e aparecimento também do próprio material, se não foi uma gestão política militar completamente desastrosa por parte das chefias militares deste furto e deste aparecimento e de toda a gestão deste processo. E por último, queria-lhe deixar aqui uma questão que era, e já são muitas as questões para o tempo que temos, se acha que a situação se deveu apenas à degradação das infraestruturas e à falta de pessoal. É que ontem o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Revisto Duarte, disse que a falta de pessoal não justificava de forma nenhuma a falta de segurança. Tinha sido uma questão de comando e desleixo. Como comenta esta afirmação e também como comenta aquela afirmação que fez que, no fundo, se ia descansar para os paióis nacionais de Tancos, em que se faziam alguns piqueniques, e que, portanto, havia algum desleixo na atuação dos militares. E queria-lhe agradecer e cumprimentar mais uma vez a Associação e todos os sargentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Eu também agradeço ao Sr. Deputado as perguntas colocadas. E agora, para terminar esta única ronda, a Sra. Deputada Odete João, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça da Sra. Deputada nos mesmos termos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Sargentos, o Sr. Sargento Mário Ramos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tendo em conta os objetivos que são definidos pela Associação, gostaria de começar por perguntar se, relativamente à questão do furto de tanques, que penso que não vale a pena perguntar da gravidade, acho que todos entendemos que este furto abalou profundamente o Exército e foi particularmente grave. Se a Associação teve ou fez alguma reflexão sobre esta matéria, uma vez que é expectável que alguns dos associados estejam inseridos nas unidades que fazem a segurança ou que faziam a segurança aos paióis nacionais de tanques. Já ouvimos nesta comissão cerca de já fizemos 2 dezenas de audições, as leituras sobre os factos ocorridos quanto às causas e quanto às consequências variam, mas há traços comuns em muitas destas audições e, como sabe, a vigilância dos paióis era feita rotativamente por 5 unidades, uma em cada mês. Foi-nos dito aqui que não havia uma coordenação transversal entre essas várias unidades. Esta partilha de segurança dos paióis foi por várias vezes apontado como um handicap no princípio da unidade de comando, diluindo responsabilidades das várias forças empenhadas na segurança dos paióis nacionais de tanques, e gostava de ouvir aqui a opinião do Sr. Sargento Mário Ramos, tendo em conta que os sargentos nas suas funções têm função de comando, chefia técnica e têm uma natureza eminentemente executiva. Portanto, se partilha desta opinião de diluição de responsabilidades por haver uma rotatividade entre unidades que faziam a segurança. Em termos gerais, podemos dizer que alguns comandantes apontavam dificuldades no cumprimento das missões devido à falta de efetivos, e isso já foi aqui referido. Sabemos que o pessoal em empenhar nas rondas era constituído por um sargento, um cabo e 6 soldados, e a pergunta que faço é se a Associação considera adequado este número de efetivo envolvidos na segurança dos paióis de tanques que estão inscritos numa área particularmente grande. A par desta situação, foram referidas falhas de segurança, quer na vedação, quer na vegetação que impedia a visibilidade, quer nos meios de comunicação. Também nos foi dito de forma reiterada que estas situações eram comunicadas superiormente, sem que houvesse uma resposta imediata a estas situações. Por outro lado, o senhor ex-chefe do Estado-Maior do Exército referiu que muitas destas deficiências dos meios eletrónicos, da iluminação periférica, dos problemas de navegação, poderiam ser mitigados com os recursos existentes e que não o foram, muitas vezes por força de, desculpe-me a expressão, algum deixa-andar de todo este processo, ou seja, que poderia ser reparada a vedação, que a desmatação poderia ser feita inclusive pelo regimento de engenharia. Considera o Sr. Sargento que de facto havia uma parte deste processo que poderia ter sido resolvido por quem fazia as missões de segurança aos paióis nacionais de tanques. Como sabemos, foram instaurados processos de averiguação e, na sequência destes processos disciplinares, como já foi aqui dito, a um cabo, um sargento e um oficial.
e cito dos documentos que nos foram entregues, e cito: o sargento, enquanto comandante da Guarda de Polícias aos Paióis Nacionais de Tancos, não constituiu qualquer patrulha, nem ordenou a execução de qualquer ronda conforme diretivas existentes. Eu termino já, Sr. Presidente. Portanto, perante este incumprimento das normas de execução, perante o facto de termos aqui relatos de que durante 20 horas não foram feitas rondas, a pergunta que faço é: considero que esta imagem de degradação decorre da desmotivação dos militares, da inação ou mesmo do não cumprimento de normas de execução, e por não ser percepcionado a segurança, a prioridade na segurança do material militar. E por aqui me fico. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. E agora, concluída a ronda de perguntas, o Sr. Sargento Mário Ramos teria a amabilidade de responder às questões colocadas, sendo certo que disporá para tal de um período de tempo equivalente à soma das perguntas que foram colocadas, portanto, cerca de 20 minutos. Faço favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, muito boa tarde. Aproveito para, inicialmente, dar conta de que provavelmente este será o meu último ato institucional enquanto Presidente da Associação Nacional de Sargentos, tal como os senhores presidentes dos grupos parlamentares e também foi dirigido também aos partidos com assento parlamentar um ofício convite para a nossa cerimónia de tomada de posse no próximo sábado. Portanto, provavelmente este será mesmo o meu último ato oficial antes da tomada de posse dos novos órgãos eleitos, sendo substituído nas funções de Presidente da Associação pelo meu camarada Sargento-Mor António Lima Coelho, para o próximo biênio. Efetivamente, existe aqui todo um conjunto de perguntas, algumas que se complementam ou que se repetem, e sobre este assunto, em 2017, quando ocorreu o furto, os presidentes das associações passaram muitas horas, eu incluído, em entrevistas na comunicação social, e houve sempre um ponto que nós nos abstivemos de comentar, que foi: tudo o que é matéria operacional não cabe dentro daquilo que são as competências das associações socioprofissionais. Está vedado, digamos assim, e não faz sentido que o comentemos. Mas há, efetivamente, muita matéria aqui que nós podemos e devemos comentar e chamar a atenção devida. Efetivamente, de acordo com as declarações que eu fiz, e começando a responder a algumas das perguntas que foram feitas, na nossa perspectiva, o que aconteceu em Tancos não poderia ter acontecido, não deveria, era não poderia ter acontecido. Foi um assunto, foi um caso extremamente grave, que manchou seguramente a imagem do Exército e das Forças Armadas Portuguesas, e foi também conduzido, digamos assim, nas fases iniciais de uma forma algo pouco profissional e pouco própria para aquilo que estava em causa. Toda a pressão mediática que foi colocada sobre o processo levou a que fossem produzidas algumas declarações sobre as quais não me pronuncio, que não deveriam ter sido feitas. De qualquer das formas, a degradação dos paióis era conhecida das chefias militares, era conhecida do pessoal que lá desempenhava funções. Nós não tínhamos conhecimento direto, digamos assim, do que estava em causa nos paióis de Tancos, nem teríamos que ter, uma vez que o nosso contacto é estritamente com os associados relativamente às suas condições socioprofissionais, e é sobre essas matérias que eles nos comunicam a sua insatisfação. O que é um facto é que chegou-se ao ponto a que se chegou em Tancos devido a um desinvestimento continuado ao longo de mais de 2 décadas nas Forças Armadas. E esse desinvestimento não somos nós que o afirmamos, ele está amplamente documentado. Eu tenho, por exemplo, aqui um documento que foi publicado numa revista militar em 2009 do Sr. General Augusto Espírito Santo, em que já nesta altura, em 2009, ele dizia que as Forças Armadas estavam a ficar sem pessoal e que a redução de efetivos que vinha a ser produzida era muito preocupante. De 93 a 98, de acordo com as palavras do Sr. General,
as Forças Armadas tinham efetivos a atingir número de 61 mil, homens e mulheres. Hoje estamos claramente abaixo daquilo que está estimado, que seriam 32 mil. Estamos muito abaixo disso. Ora, sem efetivos, sem meios humanos, não é possível continuar a cumprir um cada vez maior número de missões que vão sendo cometidas às Forças Armadas para satisfação dos compromissos políticos que vão sendo assumidos, quer nacional, quer internacionalmente. A par disso também, o desinvestimento financeiro que tem vindo a ser feito nas Forças Armadas resulta depois nestas situações em que não há meios para, digamos assim, socorrer a todas as necessidades. Continuando o rol de perguntas que aqui foi elencado, porque é que as chefias militares não tomaram posição sobre estas questões? Pois essa é uma matéria, como eu disse, que é do âmbito operacional, só os chefes militares é que podem responder a essas questões. Nós não temos qualquer tipo de veleidade de nos introduzirmos naquilo que é a arte difícil de comandar, não é para isso que nós existimos, portanto essas questões têm que ser colocadas aos chefes militares. As deficiências e as lacunas que existiam nos paióis, porque é que ninguém fez nada? Pois não temos a mínima noção do que é que ninguém fez nada. Não consideramos minimamente normal que haja, numa área sensível como aquela, um longo período sem serem efetuadas rondas. Desconhecemos em absoluto o porquê é que elas não foram efetuadas ou de que forma é que elas foram efetuadas. Portanto, deveria haver normas de execução permanente internas que definiam o que deveria ser feito e em que momento. Perguntas sobre a questão da exoneração dos chefes militares e, portanto, as demissões seguintes dos senhores generais são questões que nós nos abstemos de comentar, só dizem respeito aos próprios. Eu disse na altura, confrontado na comunicação social sobre a demissão, sobre a exoneração dos 5 comandantes, se concordava ou não. Eu disse na altura e reitero que essa era uma decisão que cabia única e exclusivamente ao Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército na altura, estava dentro das competências dele, se ele achou que o deveria fazer é porque entendeu que seria a melhor opção. E, portanto, sobre esse assunto eu não faço qualquer outro comentário. Não tivemos conhecimento que nos chegasse de qualquer manifestação, portanto, nos chegasse direto de qualquer manifestação de apoio à exoneração ou à admissão dos seus generais, com exceção daquilo que apareceu nas redes sociais e que é público, ou que foi comentado na imprensa. Tivemos conhecimento, efetivamente, daquele movimento para a entrega das espadas, não tivemos rigorosamente nada a ver com o assunto, em nenhum momento produzimos qualquer declaração sobre o assunto, porque achámos que não deveríamos fazê-lo e porque não nos identificávamos com a forma como a coisa estava a ser conduzida. Portanto, não emitimos qualquer opinião sobre esse assunto. Não queremos que aquilo que aconteceu em Tancos tivesse, por fundo, um desleixo propositado dos meios que estavam envolvidos para manifestar o seu descontentamento. Há outras formas de o fazer. Nós sempre pugnámos por fazê-lo sem colocar em causa a missão que tem que continuar a ser cumprida. Sempre arranjámos formas de demonstrar o descontentamento quando é necessário fazê-lo sem colocar em causa as missões, e nunca seria por nosso intermédio que se deixaria de cumprir qualquer tipo de missão apenas para demonstrarmos que estávamos descontentes com alguma situação. Continuando ainda portanto, com as perguntas que foram feitas, como eu já disse, respondendo ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, entendemos este furto como um ato da maior gravidade, que nunca deveria ter acontecido. Esperamos que a investigação decorra até às últimas consequências, que se apure exatamente tudo o que aconteceu, porque aconteceu, quem foram os envolvidos, a quem têm que ser cometidas responsabilidades, e não concordamos em absoluto, respondendo às várias perguntas que foram feitas nesse sentido, que
tenham sido usados como elementos para aliviar a pressão momentânea apenas um oficial, um sargento e um cabo que tiveram a infelicidade de estar de serviço na data em que foi noticiado o furto, não se sabendo sequer se o furto ocorreu naquela data. E, portanto, se eles foram conduzidos em processos disciplinares, é porque, à luz do Regulamento de Disciplina Militar, havia matéria para instaurar esses processos, e isso terão que ser as chefias militares a justificar. Agora, não concordamos em absoluto que sejam estes 3 camaradas perdoem-me a expressão, os bodes expiatórios utilizados nesta situação tão grave. A reflexão que nos merece todo este assunto volta a fazer-me regressar atrás, há um pouco atrás, e dizer que este assunto não teria acontecido se, ao longo destes últimos anos, não tivesse havido todo um desinvestimento que houve nas Forças Armadas. É preciso definir. As Forças Armadas foram a instituição em Portugal que mais se adequou às sucessivas, durante estes últimos anos, 20 anos pelo menos, às sucessivas alterações que foram acontecendo na sociedade portuguesa, através da redução de efetivos, através de cortes orçamentais profundos, através de alterações estatutárias às condições de trabalho dos seus elementos e, enfim, em muitas outras situações. Temos sido nas Forças Armadas, os homens e as mulheres que as compõem, temos sido também, de alguma forma, por vezes, laboratórios experimentais, digamos assim, para determinadas situações e para determinadas soluções que depois, mais tarde, se vêm a demonstrar como inadequadas. E tudo isto tem feito com que, hoje, exista, e isto é público, não somos nós que o dizemos, que exista um elevado nível de degradação dos equipamentos, um elevado nível de dificuldade de renovação dos meios materiais, as condições de trabalho são cada vez mais difíceis e, em termos de efetivos, o reduzido número e a dificuldade de retenção e de obtenção de novos efetivos, que é cada vez mais acentuada, traduz num claro reforço da necessidade daqueles que cá estão de trabalharem cada vez mais, sendo que a nossa permanente disponibilidade para o serviço nos obriga a estar permanentemente disponíveis, mas existem limites. Eu tive a oportunidade de dizer em novembro, na audiência com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, o atual Sr. Ministro, sobre a questão do regulamento de incentivos, que está atualmente em vigor, que era muito difícil atrair jovens para as Forças Armadas com as condições que são oferecidas. Porque nós não podemos querer ter umas Forças Armadas profissionalizadas e depois dizer aos jovens: vem para as Forças Armadas, entras como soldado, pagamos-te pouco mais de 600 euros, agora são 635 euros e 7 cêntimos de remuneração base, e para compensar uma permanente disponibilidade para o serviço de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e o facto de estar a 200 ou 300 km deslocado de casa e de estar em 32 escalas de serviço ao mesmo tempo, damos-te mais 170 euros de suplemento de condição militar. Não é assim que se atraem jovens. E é por isso que estamos a verificar que os que cá estão a pagar quantias avultadas para interromperem os contratos, ou mesmo elementos já dos quadros permanentes a pagarem quantias avultadas para abandonar os quadros. Isto é um reflexo de tudo o que levou a Tancos. Portanto, não é possível termos umas Forças Armadas se não tivermos os meios adequados para as missões que lhes estão cometidas. Não tínhamos conhecimento do estado em que estavam
as condições de segurança dos paióis, nem tínhamos que ter, a menos que alguém nos tivesse feito chegar uma denúncia direta, o que não foi o caso. Nunca tivemos nenhuma queixa direta sobre esse assunto. O camarada sargento que foi punido, que foi alvo de um processo disciplinar, foi contactado pela Associação Nacional de Sargentos para saber se necessitava de algum tipo de apoio. Ele próprio declinou esse apoio, não quis apoio da nossa parte e, portanto, o processo foi conduzido autonomamente pelo camarada. Na continuação das perguntas, o que levou à ocorrência do furto, se houve um furto, é porque houve alguém que estava interessado em furtar alguma coisa que lá estava. O que levou à ocorrência um conjunto de fatores motivados pela baixa qualidade dos materiais que deveriam estar operacionais para efetuar a vigilância e que não estavam. Viemos a saber depois que existia um sistema de videovigilância que estava obsoleto e já não funcionava há vários anos e que já havia vastos relatórios ao longo do tempo sobre esse assunto, mas que nada foi feito. Pronto, isso é um assunto que terá que ser questionado às chefias militares, porque é que não resolveram esses assuntos, porque é que não deram eco desses assuntos à tutela. No fundo, tudo isto tem a ver com uma questão que se vem adensando de há muitos anos esta parte. Desde que os chefes militares passaram a ser nomeados pelo poder político, pelos governos que estão em exercício em cada momento, que houve uma descaracterização de alguns dos valores militares que deveriam ser dos mais fortes, a começar pelo dever de tutela. E isto porque os chefes as chefias militares passaram a ficar um pouco reféns, usando outras palavras, passaram a ter que assumir uma lealdade institucional para com a tutela que não lhes permite garantir na plenitude aquilo que deveria ser o seu dever de tutela para com os seus subordinados. E isto é bem visível naquilo que se passa hoje, de que temos dado eco também. Neste momento, qualquer um dos chefes militares dos 3 ramos não tem autonomia nem autoridade para promover um soldado a cabo. Necessita de um despacho conjunto do Sr. Ministro da Defesa e do Sr. Ministro das Finanças. Isto é grave. Isto mina toda a confiança que deve existir numa estrutura altamente hierarquizada como são as Forças Armadas. E tivemos exemplo disso agora recentemente. As promoções de 2018, feitas com antiguidades reportadas a janeiro de 2018, foram publicadas em novembro e dezembro e algumas ainda continuam a sair, sem efeitos retroativos remuneratórios correspondentes à data das antiguidades. E não há nenhum chefe que possa passar por cima disto. E nenhum chefe seguramente gosta de o fazer, mas tem que o fazer e não tem forma de contrariar essa questão. Portanto, eu penso que, acima de tudo, aquilo que aconteceu em Tancos é uma questão que tem que ser analisada aqui na Casa da Democracia, pelos senhores deputados, pelos grupos parlamentares, na medida de perceberem, de tentarem chegar a um consenso de que Forças Armadas é que o país precisa, de que modelo de Forças Armadas é que o país necessita e, em função disso, definir concretamente quais são os meios que o país tem para alocar às Forças Armadas que forem entendidas como necessárias. Não podemos continuar a querer projetar forças para missões internacionais no âmbito dos acordos com a NATO e com a União Europeia e termos sempre os mesmos meios financeiros, os mesmos meios humanos e ficando depois, como se dizia, um sargento, um cabo e 6 soldados para fazer rondas permanentes
a uma zona sensível como os paióis de Tancos. Não é possível. Não é possível continuarmos com esta indefinição sobre aquilo que se pretende das Forças Armadas. Eu penso que, em traços gerais, de algumas formas, há aqui muitas questões que foram colocadas que são transversais e são idênticas. Em traços gerais, penso que tudo aquilo que versa, como eu já disse, matéria operacional, portanto, nós não comentamos, mas estou inteiramente à disposição do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados. Muito obrigado. Eu queria, e penso que em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, perdão, uma vez que fez referência a ser provavelmente o seu último ato enquanto Presidente da Associação Nacional de Sargentos, desejar obviamente as maiores felicidades pessoais e agradecer a sua participação nesta Comissão de Inquérito. Seguir-se a audição do Sr. Presidente da Associação de Praças Cabo Moro, Luís Reis. Eu ia pedir ao Sr. Vice-Presidente José Mato Rosa que me substituísse e, portanto, Sr. Presidente, acompanhar-me. Muito obrigado.